Pessoal, vamos lá. Mais uma vez, pegando uma reportagem aí, né, de um dos grandes jornais do Brasil. E você vai ver até o final do vídeo que essa reportagem, ela me deixa triste, mas mais do que triste, amedrontado. É medo, medo físico, medo de apanhar na rua. Eu tenho medo que a gente está vendo as coisas se encaminhando para acontecer isso. Então, até o final do vídeo você vai entender. Folha de São Paulo, 10 de novembro de 2024. Pela primeira vez, pessoas que não costumam ler são maioria no Brasil, segundo pesquisa. Ok? Continuando com partes da reportagem. Pela primeira vez, a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil identifica que a maioria dos brasileiros não é leitora de livros. Fecha aspas. Vamos lá. O que a reportagem quer dizer? Desde que essa pesquisa Retratos da Leitura no Brasil ela vem sendo feita, pela primeira vez se detectou que a quantidade de brasileiras que não leem, ela é maior do que a quantidade de brasileiros que leem. Continuando lá na matéria. Isso inclui tanto literatura quanto obras didáticas ou religiosas, como a Bíblia, seja em suporte impresso ou digital. Fecha aspas, Ayrton Torres. Até a Bíblia entrou nessa história. Olha aí, a aversão do brasileiro à leitura das Bíblias, leitura de livros, colocou no meio aí também a Bíblia, o livro sagrado. Tá vendo você? Abre aspas, volta de novo para a reportagem. Os resultados apontam que, nos últimos 5 anos, houve uma perda de 6,7 milhões de leitores no país. Fecha aspas, Ayrton Torres. 6 milhões e 700 mil, para que a gente tenha uma ideia, são 2 estados do Rio Grande do Norte em termos populacionais. Pegue toda a população do RN. Pegou? Multiplique por 2. Foi o que o Brasil perdeu de leitores. Bom, então vamos lá. Agora é Ayrton Torres que vai falar. Vamos sair lá da Folha de São Paulo. Primeiro, vamos deixar com essa atitude extremamente imatura, infantil, romântica, de achar que a humanidade sempre leu. Ela nunca leu a humanidade. E eu vou lhe mostrar com dados. É matemática bem boba, bem simples. Preste atenção. A ciência já diz que a nossa classificação taxonômica, a nossa espécie Homo sapiens, ela surgiu entre 200 mil anos e 300 mil anos na África. Tá bom? Eu sei que isso incomoda muita gente. Eu não tenho nenhum problema com isso. Surgiu na África entre 200 mil e 300 mil. Eles não entram direito num acordo, mesmo porque não existe uma data. Olha, a humanidade nasceu num sábado às 8h15 da manhã. Não existe isso. Então, se sabe que nasceu na África, surgiu na África, saiu da África entre 200 mil e 300 mil anos. Vamos pegar o meio do caminho? Então vamos colocar, metade do caminho entre 200 mil e 300 mil dá 250 mil. Então anote aí, 250 mil anos nós existimos no planeta Terra. Vamos lá. Essa história, a escola que você conhece, colocar a criança para ir para a escola, primeira série, segunda série, terceira série, quarta série, alfabetização, leitura, isso nem sempre existiu. Aliás, a maior parte da história da humanidade, isso não existia. Não existia. Ok? A ideia que você tem de escola, como você conhece hoje, isso começou a surgir muito lentamente na Europa Ocidental do século XIX, 1800 e lá vai bolinha. De maneira que esse processo de alfabetização em massa não começou logo lá, isso começou na Europa, lentamente foi avançando para o resto do mundo. Então a gente vai fazer o seguinte, vamos pegar todo o século XX como se o século XX, não foi, como se o século XX tivesse sido dado em todo o planeta Terra um grande processo de alfabetização em massa. Vamos imaginar. Então eu quero que você pegue a calculadora e faça o seguinte, 100 mil, ou 100 anos, que é um século XX, divida por 250 mil. 100 dividido por 250 mil. Você vai encontrar, olha só, 0,0004. Isso é a mesma coisa que 0,04%. 0,04% da história do Homo sapiens, ele entrou em contato com a leitura. Sabe o que significa isso? Que 99,96%, isso parece exame de DNA, 99,96% da história
da história desse animal chamado Homo sapiens, não existia leitura. Pronto, para de ficar romantizando de que a humanidade sempre leu. Ela nunca leu a humanidade, nunca leu. O que você tinha, isso tinha nas grandes civilizações mesopotâmica, egípcia, hindu, chinesa. O que você tinha era uma multidão de servos, não era cidadão, e não existia a ideia de cidadania. Você tinha servos, escravos, e você tinha um grupo microscopicamente pequeno de 70, 100 pessoas que sabiam ler, que eram os sacerdotes. O resto da humanidade era analfabeta. Para com essa história de dizer que a humanidade sempre leu. A leitura na humanidade é uma coisa que aconteceu ontem. Ok. Agora, eu vou começar a mostrar a você onde é que entra o meu medo, tá bom? Ora, o que é que acontece então nesse mundo do Brasil, onde as pessoas... Você tem um grupo imenso de pessoas que acham que a Terra é plana e que agridem quem tenta provar que a Terra é esférica. São pessoas que até usam o celular, incrível. Você vê pessoas usando o celular cujo funcionamento só se dá graças à atuação, funcionamento de um satélite geoestacionário em órbita circular em torno da Terra. Circular, eu estou falando órbita circular. Se é círculo, tem raio. Cuja velocidade desse satélite tem uma fórmula lá da física que exige que você tenha o raio orbital. Raio orbital, raio de onde? De uma esfera. Então, tem pessoas que usam o celular para divulgar que a Terra é plana, para divulgar que vacinas é coisa do capeta, é coisa de comunista, e comunista come criancinha. Vacina, sabe o que é vacina? É o líquido que entra aqui e que tem um chipzinho lá, um vírus que vai tornar você comunista. Quando você tem pessoas que começam a leitura, começam a se interessar e gostar de leitura e que tentam abordar essas pessoas, a ameaça de agressão moral ou física é instantânea. É instantânea. Então, o que acontece é que no Brasil, a gente estava sentindo nas últimas décadas um aumento na quantidade de brasileiros e brasileiras que liam. Interessante, nessa matéria, olha só, dos poucos brasileiros, olha que coisa barata, fiquei alegre com isso. Nessa matéria você vai ver que dos brasileiros que ainda leem, as mulheres são maioria. Olha só que coisa interessante. Então o que você tem é uma sociedade extremamente hostil, agressiva para quem lê. As pessoas não sabem que foi graças à leitura. Quando você começa a ler, você percebe que algumas coisas como vacina, saneamento básico, aumento na produção de alimentos graças à atuação da ciência. Aliás, ciência, a mesma ciência que os negacionistas, a mesma ciência daquelas pessoas que detestam ler, quando vão arrancar um dente, doutor, por favor, eu quero com anestesia. Quando tem doença, a pessoa está muito séria, ela não vai a um curandeiro ou a um pajé, vai à ciência, mas no entanto ela é anti-ciência, mas não quer fazer uma cirurgia sem anestesia. Aí você fica sem entender direito certas posições. Então, a minha preocupação é de viver em um mundo onde você tem uma quantidade cada vez maior de pessoas que não leem, simplesmente não leem. Não que leitura, preste atenção, não que leitura seja uma espécie de vacina 100% garantida para evitar que você cometa erros, para evitar que você esteja enganado. Não, eu vou citar um exemplo clássico para você, clássico, de que leitura não é garantia absoluta de que você não será tragado, que você não será arrastado pela ideologia. Você quer ver um exemplo clássico? Preste atenção. Vá para as faculdades, para as universidades, lá na área de humanas, você vai ver professores, mestres, doutores, PhD, a titulação que você quiser, gente com curso lá no exterior, doutorado, PhD, na área de humanas, e que acredita de verdade que a esquerda no Brasil, ela além de honesta, ela é competente. Tá vendo? A leitura não impede das pessoas cometerem esse tipo de erro. Aliás, não é só a esquerda que é incompetente e corrupta, não. A extrema-direita também é.
Mas isso não pede que, por exemplo, professores intelectuais de esquerda comecem a achar que no Brasil a esquerda é tudo de bom. Não, não é tudo de bom. Vamos deixar uma coisa bem clara. Agora, o que você tem, e que eu me queixo disso, é que quando você pega uma população, independentemente da classe social, injeta nessa população de baixinhos, de pequenininhos, de criança, 4, 5, 6 anos, começa a injetar educação pública de qualidade para todos, depois você vai ter uma massa de cidadãos que dificilmente se deixará enganar por discurso de populista cínico, seja de direita ou seja de esquerda. Então, o que eu sinto é medo. Eu estou sendo muito honesto, eu sinto medo de viver em um país onde eu leio, onde eu tenho o prazer de ler, onde você vê a maioria da população simplesmente entrando no obscurantismo. É assustador. Até o próximo vídeo.